Hola chicos, bienvenidos a más una clase de español. Hoy vamos a estudiar un poquito sobre los artículos en español. Bom, assim como a língua portuguesa, a língua espanhola apresenta duas formas de artigos, o definido e o indefinido, que indicam respectivamente que o substantivo se refere a algo já conhecido. Então, quando a gente já conhece o substantivo, ele é definido, determinado, ou ele já foi mencionado no texto. E o indefinido é o substantivo que refere a algo não conhecido ou que não foi mencionado no texto. Nós temos um exemplo aqui. Primeiro eu coloquei em português, depois a gente passa para o espanhol. A menina, esse a é um artigo definido, logo quer dizer que essa menina é conhecida. Em espanhol, a menina, la niña. Uma menina. Quando a gente coloca o artigo uma, quer dizer que essa menina não é conhecida. Por isso que a gente utilizou o artigo indefinido. Uma menina, una niña em espanhol. Então, agora nós vamos ver por parte os artículos definidos e depois os artículos indefinidos. Os artículos definidos, el, la, los, las. Observem que para o singular, para o plural, para o masculino, para o feminino, eu tenho artigos diferentes. Isso vai depender do quê? Do meu substantivo. Se o meu substantivo estiver no singular e for masculino, o artigo adequado é el. Se o meu substantivo estiver no plural e for masculino, eu vou utilizar o los. Se o meu substantivo estiver no singular e for feminino, utilizamos o la. Se estiver no plural feminino, las. Então, observe que o artigo depende do substantivo. A função do artigo é acompanhar o substantivo e determiná-lo, se ele está no singular, no plural, no masculino ou no feminino. Nós temos aí exemplos, primeiramente no singular, observa que eu tenho apenas um objeto. No primeiro é o carro. Como é carro em espanhol? Eu coloquei duas formas de se dizer carro em espanhol. Coche, auto. El coche, el auto. Então, o artigo adequado para carro em espanhol, já que aqui eu tenho ele, a palavra carro é masculina e como está só um aqui, está no singular, eu utilizo o el coche, el auto. Abaixo nós temos a casa. Como é casa em espanhol? Casa. Não esquece que o S tem som de S, nunca som de Z. Então, no espanhol, casa. Qual é o artigo adequado para casa? La casa, que no português, a casa. Ao lado, agora a gente vai trabalhar com o plural, agora são dois objetos. Então, vocês já sabem que no espanhol, carro é coche. Qual é o plural de coche? Coches. Como agora o meu substantivo foi para o plural, meu artigo também acompanha. Então, los coches ou los autos. Embaixo também agora não temos mais só uma casa, a gente vai trabalhar agora com plural, são duas casas, então são las casas. Deu para entender?
Agora vamos aprender quais são os artigos indefinidos, os artículos indefinidos do espanhol. Temos também uma forma para o singular, para o plural, para o masculino e para o feminino. Plural, unos. Una, plural, unas. Depende do quê? Depende do meu substantivo. Se ele está no singular ou no plural, no masculino ou no feminino. Então, aqui no singular eu tenho um homem e uma mulher. Agora, como é homem em espanhol? Hombre. O artigo indefinido adequado para hombre é um hombre. Observe que eles têm que combinar. O artigo tem que combinar com o substantivo. Se o substantivo é masculino, o artigo também tem que ser masculino. Se ele está no singular, também precisa estar no singular. Então, eles precisam concordar, tá? Un hombre, una mujer. Pronuncia para mim a palavra mulher em espanhol. Mujer. Muito bem. Ao lado a gente trabalha com o plural. Então agora não tem mais um hombre. Temos unos hombres, ¿sí? Unas mujeres. Ok? Então, em síntese, o artigo acompanha o substantivo e concorda com ele em gênero e número. Então, nós vamos exercitar. Eu coloquei aqui algumas frases e nós vamos identificar nessas frases onde estão os artigos e classificá-los, se ele é definido ou indefinido, tá bom? Essa nomenclatura também pode ser determinado ou indeterminado. Em espanhol, determinante ou indeterminante, tá? Então, pode ser tanto definido, indefinido, determinante, indeterminante. Ok? Então, vamos exercitar. Vamos ler. É para você ler aí em casa, viu? La hermana de Pepe trabaja en el banco. Vamos repetir? La hermana de Pepe trabaja en el banco. Onde está o artigo ou onde estão os artigos nessa frase? Muito bem. Nós temos aqui no início la hermana, sim, o artigo la que acompanha hermana, tá? Observa que eles estão concordando. Feminino, feminino, singular, singular. E ao final nós temos el banco, sim? Artigo el, que está acompanhando o substantivo banco. E eles estão concordando, né? Banco é um substantivo masculino e está no singular. El é o artigo que está acompanhando esse substantivo e também está no masculino, no singular. Próxima frase. El muchacho anda en bici por la calle. El muchacho anda en bici por la calle. Traduzindo, o garoto anda de bicicleta pela rua, tá? A palavra calle significa rua. Então, onde estão os artigos nessa frase? El e lá, né? El acompanha muchacho e lá acompanha calle. La profesora de español llegó retrasada. La profesora de español llegó retrasada. Onde está o artigo? La, que está acompanhando o substantivo professora. Sim?
Mi padre mandó una carta para mi madre. Mi padre mandó una carta para mi madre. Onde está o artigo? Agora observe que é um artigo indefinido, sim? Una que está acompanhando o substantivo carta. Tengo un coche rojo. Tengo un coche rojo. Traduzindo, tenho um carro vermelho. Olha, esse aí é com N, tá? O corretor, o corretor corrigiu, mas em espanhol é com N. Coche, ¿sí? Voy a comprar una casa para nosotros. Voy a comprar una casa para nosotros. Vou comprar uma casa para nós. Onde está o artigo? Una, que acompanha o substantivo casa. Nós temos uma exceção. Prestem bastante atenção, tá? Por quê? Olha o que diz aqui. Emprega-se el no lugar de la e no lugar de una, diante de um substantivo feminino singular, iniciado por a ou por AH, tônico, para evitar o quê? A cacofonia. Em certas situações, a gente não vai poder utilizar o lá diante de substantivo feminino. Quando? Quando ele começar com a letra A ou HA, tônicos, tá? Ou seja, tem que ser a sílaba tônica. Isso só quando o substantivo for feminino e estiver no singular. Vamos entender. O exemplo. É errado falar lá água. Por que é errado? Porque aqui há uma cacofonia. O que é uma cacofonia? Observa que há um encontro do A, do artigo lá, com o A do substantivo água. Então, lá água. Lá água. Aqui eu tenho uma cacofonia. Para evitar esse encontro de sons, eu troco lá pelo el. Então, o correto é a gente falar el agua. Mas, professora, quer dizer que a palavra água não é feminina? Ela é feminina, mas para evitar a cacofonia, a gente troca o lá pelo el. A mesma coisa acontece com a palavra alma. Eu não posso colocar o artigo lá na frente. Vai ficar lá alma. Vai juntar o som do artigo com o substantivo que inicia com a letra A. Então, o correto é a gente falar el agua, tá? A mesma coisa com o artigo indefinido. Eu não posso colocar una águila, porque vai haver cacofonia. Então, eu troco o una pelo O correto é águila, quer dizer uma águia. Outro exemplo, hada. Hada se escreve com H, mas como H não tem som, ele se pronuncia com o som do A. Então, eu não posso colocar una hada. Eu tenho que trocar trocar o una pelo Então, o correto é falar nada, que quer dizer uma fada.
Mas essa regra só vale quando o substantivo for feminino singular. Porque quando o substantivo feminino estiver no plural, mantém-se a forma original. Então, qual é o plural de el agua? Las águas. O plural de el alma? Las almas. O plural de un águila? Unas águilas. Ou se tivesse um artigo definido, las águilas, las hadas, unas hadas. Ok? Espero que tenha entendido. Agora nós vamos exercitar um texto, tá? Eu preciso que vocês comecem a ler textos em espanhol, tá? Então, aqui a gente tem o texto que se chama El Tiempo, sim? Então, primeiramente eu vou ler e depois vocês vão pegar esse texto e vão fazer a leitura, tá bom? Para treinar a nossa fala. E não esqueça que o intuito é a gente identificar os artigos que estão presentes nesse texto e saber dizer se ele é um artigo definido ou um artigo indefinido, tá bom? Vamos ler. El tiempo. Hoy hace mucho frío. Es invierno y todas las calles están cubiertas de nieve. Dentro de poco vendrá la primavera y con ella el sol y el tiempo cálido. La semana pasada estuvo de lluvia y tormenta. Incluso un rayo cayó encima de la campana de la catedral, pero no ocurrió nada. Los truenos siempre me han dado miedo y mucho respeto. Pero tenemos suerte, pues la previsión del tiempo para mañana es muy buena. Dice que hoy habrá heladas y por la tarde granizo, pero mañana el día será soleado. A ver si tengo suerte y veo algún arco iris. Tengo amigos que ahora mismo están en Brasil. Allí el tiempo es muy diferente. La atmósfera está más caliente porque está en verano. Aunque dicen que ayer hizo mucho viento. Sin embargo, aquí todo está cubierto de nubes. Incluso ayer la niebla cubría las casas. No se veía nada. También tenemos que tener cuidado con el hielo. Se resbala fácilmente en él. A poca gente le gusta la lluvia, pero es muy necesaria para vivir. Pero pronto vendrá el sol e cessará el mal tempo. Então, vocês vão ler esse texto em voz alta, assim como eu, para treinar o espanhol, identificar os artigos que vocês encontraram no texto, tá bom? E também, uma forma de vocês exercitarem, busquem no dicionário as palavras que vocês não sabem, não conhecem, tiveram dificuldade de entender o sentido. Ok?